Em Hebreus capítulo 11 está retratado a galeria dos heróis da fé. E uma coisa que eu achei muito interessante desses heróis da fé é que primeiro começa falando sobre alguns desses heróis que creram sem ver, ou eu poderia dizer, sem desfrutar de algo dessa promessa, como é o caso de Abraão, e ele cita também Sara, que foi junto com Abraão, como é o caso de Noé, que creram naquilo que Deus falou, ainda que não tivessem visto. Noé eram coisas estranhas que ele ouvia falar. A Bíblia diz que eram coisas que ainda não havia na terra, que era totalmente incomum aos homens. E que Abraão, a coisa mais evidente, Deus manda ele sair da sua parentela, da sua casa, do seu conforto, para um lugar que ele nem sabia onde era. Mas ele creu, ele confiou. Noé também confiou. Depois a Bíblia começa a falar ainda no Hebreus 11, dos heróis da fé. Fala de homens que venceram a força do fogo, venceram o poder da espada, venceram exércitos, da fraqueza tiraram forças, fecharam a boca de leões, fizeram coisas extraordinárias pelo poder da fé. Mas Hebreus 11 ainda apresenta, por último, uma terceira categoria de heróis da fé. Homens que morreram pela espada, que morreram pelos leões, que negaram a sua própria vida, que sofreram por causa da sua própria fé. O que esse texto quer nos dizer é que não é tão interessante ou importante os milagres, as coisas sobrenaturais com as quais você vive. Não importa se a sua fé agora ela lhe traz um resultado imediato de você fazer coisas miraculosas por meio da fé, mas sim que a fé ela é um firme fundamento das coisas que se esperam, daquilo que se tem esperança, mas que ainda não se pode ver. Aqueles que, a exemplo de Abraão e de Noé, creram em uma palavra porque ela provinha de Deus, foram justificados pela fé. Aqueles que fizeram prodígios por causa da fé, foram justificados também pela fé, porque creram que Deus era poderoso para livrar eles e lhes dar a força que necessitavam. E aqueles que morreram ao fio da espada, e perseguidos, e cerrados ao meio, e decapitados, também foram justificados pela fé, porque creram que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é importante que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam.